Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Quando os europeus chegaram nas terras brasileiras, existiam aqui cerca de 3 a 5 milhões de indígenas de 1.000 povos diferentes. Estima-se que no primeiro século de ocupação houve uma redução de 90% dessa população. O extermínio aos povos indígenas brasileiros, que se iniciou em 1500, foi responsável pelo fim de muitas culturas e ainda se manifesta nos momentos atuais. Os direitos dos indígenas foram lentamente sendo conquistados e a criação de órgãos e entidades de proteção só começaram a acontecer no início do século XX. Contudo, ainda há um longo caminho a trilhar na garantia de direitos, pois estes povos são constantemente ameaçados e muitos deles têm grande risco de desaparecer. Atualmente, a população indígena brasileira é estimada em pouco mais de 1 milhão e sua importância não reside apenas no valor cultural e nas questões necessárias de direitos humanos. A proteção desses povos é primordial para a preservação dos ecossistemas onde habitam e a manutenção da biodiversidade, sobretudo frente às mudanças climáticas. Hoje, na aula 24 do nosso curso, a professora Renata Pinheiro vai iniciar o tema sobre os povos indígenas e sua importância histórica e cultural na manutenção das florestas e preservação do meio ambiente, bem como a situação em que estes povos se encontram. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, violação e ameaças aos povos indígenas. Então, em 1500, quando os colonos europeus chegaram no que se constituiu o Brasil, havia uma estimativa de que viviam aqui cerca de 3 a 5 milhões de indígenas de 1.000 povos diferentes. Inúmeras pesquisas arqueológicas falam que esses povos já viviam aqui há pelo menos 12 mil anos. E esse contato com os colonos europeus causou uma redução drástica dessa população nos primeiros 100 anos de contato. Então, essa população ela foi reduzida em 90%. Quem são os povos indígenas hoje? Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, existem no Brasil hoje 305 povos indígenas falantes de 274 línguas e dialetos. São 4 troncos culturais básicos, Tupi, Caribe, Gê e Aruaque. O Brasil detém uma das maiores diversidades culturais e sociais do mundo. Essa população, no censo de 2010, ela foi estimada, ela foi calculada em quase 818 mil indígenas, dos quais 502 mil vivendo em áreas rurais, em terras indígenas, e 315 mil vivendo em áreas urbanas. Hoje, essa população está estimada em 1.300.000. Existem no país 725 terras indígenas demarcadas. Isso representa uma extensão territorial de 117 milhões de hectares, o que corresponde a 13,8% do território nacional. A maior parte dessas terras indígenas está localizada na Amazônia Legal. A gente está falando de 422 terras indígenas, o que abarca uma população de 53% da população indígena do país. Esse dado, eu trago aqui um mapa das terras indígenas no Brasil, e a gente visualiza nesse mapa que mais de 98% da extensão das terras indígenas fica na Amazônia Legal. E apenas 0,6% do resto do Brasil é ocupado por indígenas. Então, a gente vê uma enorme desigualdade, inclusive no processo de demarcação dessas terras indígenas. Então, enquanto 62% das populações indígenas que residem em terras indígenas estão na Amazônia Legal, você tem 38% dessa população que se espreme em territórios muito menores no restante do país. Então, para dar um exemplo para vocês, no Mato Grosso do Sul, existem 225 mil hectares de terras em processo de reconhecimento
de terras do povo Guarani. A densidade populacional dentro dessas terras indígenas é 4 vezes maior do que a densidade no resto do estado. Então, isso mostra a realidade, né, a dificuldade que para as populações indígenas em geral, mas principalmente aquelas que residem fora da Amazônia Legal, terem seus territórios reconhecidos, né? Esse mapa mostra muito essa desigualdade, né? E é muito importante ressaltar a importância da terra para os povos indígenas, né? É a partir da terra, é a terra que garante a reprodução física, a reprodução cultural, social, espiritual dos povos, né? A terra que garante a manutenção dos seus modos de vida tradicional. Então, demarcar, reconhecer as terras indígenas é um direito originário, é um direito primordial dos povos indígenas para a gente assegurar a existência desses povos, né? E a gente valorizar a riqueza cultural, social, esse enorme patrimônio que nós temos aqui no Brasil. Então, o Brasil tem também o maior registro de povos isolados no mundo, né? São cerca de 100 registros. Esses povos eles vêm fugindo do contato com a sociedade nacional, né? São povos que estão em isolamento voluntário, e a política do Estado brasileiro até o início desse governo era uma política de proteção desses povos, de reconhecimento desses territórios, né, e de proteção, de manutenção dessa questão, né, do isolamento voluntário deles. E esses territórios hoje eles estão extremamente ameaçados, né? O desmatamento na Amazônia aumentou muito nos últimos anos, os focos de incêndio, né? As invasões dos territórios por garimpos e grileiros. E esses povos hoje, né, estão ameaçados, né, em função desse aumento recente, exacerbado no desmatamento da Amazônia, aumento dos focos de incêndio que a gente tem observado nos últimos anos, as invasões nos territórios. Então, todas essas ameaças já estão nos territórios onde se encontram povos isolados, né? Tem uma questão que é muito interessante a gente falar da questão dos povos indígenas, né? As terras indígenas hoje no Brasil, elas desempenham uma função crucial, né, elas funcionam como barreiras ao avanço do desmatamento, né? Existem uma série de estudos científicos nos últimos anos que vêm identificando, reconhecendo a importância do papel dos povos indígenas e das terras indígenas. Dentre as categorias de áreas protegidas no Brasil e no mundo, as terras indígenas são as que têm as menores taxas de desmatamento, né? Então, os povos indígenas eles são reconhecidamente guardiões da floresta, né? Eles têm desempenhado esse papel há milênios, né? Eles continuam desempenhando esse papel de manutenção da floresta em pé. Isso num contexto, né, para além da questão da importância das terras indígenas como garantia dos direitos fundamentais dos povos indígenas, isso tem um papel importantíssimo na questão ambiental, né? Num contexto de mudanças climáticas, quer dizer, existe um estoque de carbono muito grande nessas terras indígenas, né? Elas prestam inúmeros serviços ecossistêmicos, né? Elas conservam a biodiversidade, a própria organização, né? A nossa produção do setor agropecuário depende, né, desses serviços ecossistêmicos gerados nos territórios indígenas. Então, é fundamental que a gente mantenha, né, que a gente amplie, mantenha as terras indígenas e reconheça os territórios indígenas, né, também pela importância do papel ambiental que eles desempenham, né, para a Amazônia, mas para o país e também para toda a região. Esse mapa é um mapa também de ameaças às terras indígenas, né? Ele traz aí o exemplo da terra indígena Kayapó. São 6 terras indígenas que ficam situadas no sul do Pará, norte do Mato Grosso, numa região que é conhecida como Arco do Desmatamento, uma das regiões com maior produção agropecuária do país, e esse é uma das maiores blocos de terras indígenas, né, que são manejadas por um único povo, pelo povo Kayapó, Mebengocré, e é visível o papel que essas terras indígenas desempenham, né, como realmente para bloquear o avanço do desmatamento. Então, nessas regiões, quando a gente sobrevoa, né, quando você passa do limite das fronteiras dos territórios indígenas, começa um mar de floresta, né, conservadas. Então, em boa parte do país, né, esse mapa é um mapa representativo de algumas
terras indígenas, mas ele representa toda a situação das terras indígenas no país, né? Então, aonde tem terra indígena, tem floresta em pé. Agora, entrando um pouco na questão das ameaças e das violações, né, eu vou pincelar alguns dados muito rapidamente, né, nos diferentes períodos da história do Brasil, mas, né, esse contexto de ameaças e de violações é um contexto que dura, né, há 521 anos já, e ele, infelizmente, ainda é a realidade. Nos primeiros séculos, né, durante o período colonial e no início da formação do Estado brasileiro, né, toda a ocupação colonial levou ao extermínio povos inteiros, né? A sua escravização, sua dominação e, mais para frente, a sua tutela jurídica, né? Então, desde o escambo das riquezas naturais, né, pelos índios no litoral, a escravidão em larga escala pelos colonos, né, para a cultura canavieira, as epidemias de varíola e de uma série de outras doenças, né, que mataram milhares de indígenas, a catequese, né, a atuação dos missionários, a civilização dos índios gentios nos aldeamentos, né, as guerras que foram combatidas contra os índios bravos, né, aqueles que resistiam ao processo de catequização, tudo isso levou ao extermínio de muitos povos, né? Então, entre o sistema colonial e o Império Brasileiro, buscava se concentrar e sedentarizar os índios, né, torná-los produtivos, mão de obra de agentes do Estado, missionários, colonos, que os instruiriam nos ofícios e os submeteriam às leis. A partir do século XIX, né, o Estado brasileiro cria a primeira agência laica, né? Até então, a relação com os índios era muito mediada pela igreja e pelos missionários, né? Então, a partir do início do século XIX, na época do regime tutelar, né, o Estado brasileiro cria o Serviço de Proteção aos Índios, em 1910. Isso, né, a fundação do SPI se dá num período muito crítico para os povos indígenas, né, com diversas frentes de expansão, de ocupação do interior do Brasil, né, de todo o movimento sertanista bandeirante, né, fazendo guerra contra os índios, né. Então, esses massacres, eles começaram, as notícias desses massacres começaram a chegar nas capitais, e, inclusive, o Brasil ganhou, né, o Brasil foi acusado, em 1908, internacionalmente, de massacre aos índios. Então, o Estado brasileiro, em resposta, cria o SPI, né? Mas o SPI ele continua operando seguindo as mesmas premissas coloniais, né? A visão que prevalecia era que o índio era um ser em estado transitório que precisava ser civilizado e assimilado, integrado na sociedade nacional, né? Então, o modo de atuação do SPI, né, continuou incorporando uma série de técnicas missionárias, né? Distribuía presentes, vestia os índios, né? Então, toda a organização do trabalho, né, as divisões administrativas seguiam as várias fases de passagem dos índios, do isolamento à civilização, né? Então, as frentes de atração, né, onde eram distribuídos, né, os presentes para atrair aqueles índios, né, o famoso espelhinho, né, e uma série de outros artefatos, e a partir daí os índios eram então pacificados, né, se tornavam gentios, né, e aí havia o processo de sedentarização para transformá-los em mão de obra, né, para a produção agrícola, mas também para as obras, né, para a ocupação do espaço, e daí esperava-se então a sua integração à sociedade nacional, né. A partir de 1940, uma série de antropólogos de renome, como Darcy Ribeiro, passam a compor, a integrar o SPI, né, e atuar na formulação de políticas indigenistas brasileiras, né, questionando essas práticas, essas premissas sertanistas coloniais, né, e levando ao SPI premissas antropológicas da época, né. O SPI foi extinto em 1967, né, em meio a enorme crise institucional, e foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI. Então, embora a história do SPI, né, tenha sido marcado pela influência de figuras proeminentes, né, desses antropólogos, e que realmente eram comprometidos com a questão indígena e que, né, tomaram uma série de medidas para proteger e assegurar territórios, existiam, ao mesmo tempo, né, muitos casos de fome, de doenças, de abusos sexuais, de depopulação, escravização, né, eram permanentemente denunciados, né? Então, no início
da década de 60, sob acusações de genocídio, corrupção e ineficiência em função de uma CPI, houve, né, a demissão de centenas de funcionários, né, de diversos escalões e o fim do SPI. A FUNAI surgiu, então, em meio a um complexo legado deixado pelo SPI, já no início da ditadura militar, né? E ela nasce vinculada ao Ministério do Interior, né? Então, seus objetivos atendem a uma política fortemente marcada por essa perspectiva assimilacionista, né, de que o índio tem que deixar de ser primitivo e tem que ser integrado à sociedade nacional. Junta-se a isso os planos de defesa nacional, construção de estradas hidrelétricas e ocupação territorial por meio das fazendas, né? Então, a partir de 64, né, tem início uma nova dinâmica econômica no país que é pautada por essa política desenvolvimentista, né, baseada na intensificação do planejamento das grandes obras, dos projetos exploratórios, da abertura de estradas para escoar essas riquezas, né? Então, o plano de integração nacional tinha esses dois objetivos básicos, né? A segurança das áreas de fronteira, consideradas fragilizadas, principalmente da Amazônia, e a promoção do desenvolvimento de áreas consideradas, né, vazios demográficos, né, que ficou conhecida como integrar para não entregar, né? Então, nesse momento, surge essa verdadeira aliança entre as Forças Armadas e os setores econômicos interessados no aproveitamento das riquezas naturais existentes nas terras indígenas, né? Então, nessa lógica, nesse contexto, é construída toda uma narrativa, né, pelo Estado brasileiro, no sentido de identificar o índio, né, aquela comunidade indígena resistente nesses territórios, como um entrave ao desenvolvimento nacional, né? Populações que tinham que ser exterminadas e que tinham que, né, esse território precisava ser explorado e integrado, né? Então, a partir do ato institucional, né, AI-5, em 1968, há um desmantelamento do sistema protetivo, né? Organizam-se prisões para os indígenas, né? O reformatório Krenak, a Fazenda Guarani, em Minas Gerais, são casos famosos. Há a remoção forçada de índios, inclusive para aldeamentos ocupados por inimigos tradicionais entre as etnias. Então, além de expulsos, de perderem suas terras, de serem massacrados, incitados em conflitos fundiários, houve também nessas frentes de ocupação e de expansão desse processo, né, de ocupação e de desenvolvimento, uma omissão profunda do Estado brasileiro na política de saúde, né? Então, a propagação de muitas doenças infecto-contagiosas, de fato, como um programa de etnocídio. O relatório Figueiredo, de 1968, que tem milhares de páginas, né, que são relatos de extrema violência, né? O procurador Figueiredo, que percorreu 16.000 quilômetros durante um ano, coletando relatos de diversos povos indígenas. E aí a gente tem relatos de dinamites sendo jogados, né, a partir de aviões das Forças Armadas em territórios indígenas, rapadura, né, com vírus da varíola sendo inoculado, né, em objetos que seriam distribuídos nas frentes de atração aos índios, né? Então, de fato, o Estado se serviu de enorme violência, né, para desocupar esses territórios, né, e causando genocídio, né, de muitos povos indígenas. A Comissão Nacional da Verdade, né, em 2014, estima que cerca de 8.000 indígenas, né, foram exterminados durante a ditadura, né? Isso é um número que está subestimado, né? Esse número pode ser muito maior, né? Existem exemplos notórios dos povos Panará, Waimiri Atuari, Nambiquara e muitos outros. Então, com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, instituiu-se uma nova Constituição Federal em 1988, né? Que estabelece novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade e os povos indígenas, né? A Constituição de 88, então, representa o fim do paradigma assimilacionista, né? E, pela primeira vez na história do Brasil, é reconhecido o direito dos povos indígenas à diversidade cultural, organização social e o direito originário dos povos sobre as terras, né? A Constituição Federal também fixa em 5 anos o prazo para que todas as terras indígenas
no Brasil sejam demarcadas, né? Então, na teoria, na prática, essa situação é muito diferente, né? Existe também no arcabouço legal brasileiro uma série de outros dispositivos que também protegem, né, os direitos, reconhecem e protegem os direitos dos povos indígenas, mas a dificuldade está na implementação e no respeito desses direitos, né? Então, e agora chegando mais no contexto mais atual, né? A partir, então, da eleição, né, do governo Bolsonaro em 2018, existe realmente um retrocesso, uma piora, né, um aumento muito grande das violações e das ameaças aos povos indígenas, a começar pela ameaça institucional, né, o desmonte das políticas indigenistas a partir de 2019. Né? Então, uma das primeiras medidas do governo foi uma tentativa de tirar o processo de demarcação das terras indígenas da FUNAI e passar para o Ministério da Agricultura. Né? A FUNAI passou e vem passando por uma série de mudanças estruturais, né? Ausência de um sucateamento também do órgão, ausência de recursos humanos, técnicos, financeiros, interferências políticas que impactam enormemente o cumprimento dos objetivos institucionais para com os povos indígenas, né? Especialmente com relação à demarcação das terras indígenas. Né? Então, conforme levantamento realizado pelo Conselho Indigenista Missionário, pelo CIMI, em 2018, existem hoje cerca de 1.290 terras indígenas no Brasil, né? Das quais 408 estão regularizadas, 287 em alguma fase do processo de demarcação e 528 que são reivindicadas pelos povos sem nenhum reconhecimento por parte do órgão indigenista. Né? E aí, em abril, e sem nenhuma previsão o processo hoje está... O processo de demarcação das terras indígenas hoje está paralisado, né? O governo Bolsonaro, desde o início, desde a época da campanha eleitoral, vem dizendo que que no seu governo não haveria demarcação de terra indígena e ele está cumprindo à risca o que prometeu. Né? Então, o processo de terras indígenas hoje está paralisado. E, além disso, em abril de 2020, a FUNAI publicou a Instrução Normativa número 9, né, que autoriza a emissão de títulos de imóveis privados em terras indígenas não homologadas. Então, até maio de 2020, 114 fazendas já tinham sido certificadas no sistema de gestão de terras, sobrepostas a áreas indígenas não homologadas. Né? Isso representa cerca de 250 mil hectares de áreas indígenas. Então, além do processo da demarcação das terras indígenas estar atualmente paralisado, as terras indígenas estão sendo invadidas nos últimos anos, né, por garimpeiros, por grileiros, madeireiros ilegais, inclusive com a participação do crime organizado, né, o PCC atuando em garimpos nas terras indígenas Yanomami, por exemplo. Né? Então, a área ocupada hoje pelo garimpo nas terras indígenas cresceu 495 nos últimos 10 anos. Né? Então, junta-se a isso, né, a questão da pandemia de Covid. Né? Então, isso gerou uma crise sanitária muito grande para os povos indígenas, é um vírus novo, altamente contagioso e letal, né, que cefou a vida de mais de quase 1.200 indígenas, né, afetando 173 povos, né, diante de uma situação de sucateamento, né, dos órgãos responsáveis pela implementação das políticas, né, de atendimento à saúde dos povos indígenas, né? Então a CESAI, né, que já vinha sendo desestruturada. E aí agora falando um pouco da questão das mudanças, né, do arcabouço legal, da fragilização, do retrocesso que a gente tem observado na legislação, né, nos direitos indígenas, tem toda a questão dos projetos de lei, das mudanças, né, que estão tramitando no Congresso Nacional. Existem uma série de propostas, né, que visam a reduzir os direitos, a retirar direitos dos povos indígenas, né, e dar acesso a uma série de setores econômicos que hoje não podem explorar terras indígenas, então abrir esses territórios para diversos usos, como mineração, garimpo, arrendamento das suas terras, né, para agronegócio. Então, vou trazer aqui 2 exemplos que são exemplos
muito graves para a questão indígena, o PL 490, né, o projeto de lei 490 de 2007, que visa alterar o processo de demarcação das terras indígenas, que hoje é realizado pelo Executivo, pela FUNAI, e que passaria, então, a ser feito pelo Congresso Nacional. Então, é politizar uma questão onde a gente sabe, né, um ambiente né, onde tem todo um lobbying das bancadas ruralistas, da bancada da mineração. Você tem também a PL 2263 de 2020, né, o PL da grilagem, que enfraquece os controles sobre a ocupação das terras públicas, né, abrindo caminho para anistiar grileiros, criminosos ambientais, em especial a Amazônia, né, e fragilizando muito a questão das terras indígenas, né? E tem toda a questão do julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é uma questão que envolve os povos Xoclen, Caigangue e Guarani, em Santa Catarina, né? Tese do marco temporal não tem, né, é inconstitucional, né, porque o direito dos povos indígenas é um direito originário, né? Então, o direito dos povos indígenas sobre os seus territórios deve prevalecer sobre os demais. É importante ressaltar que, antes de 88, né, a gente sai de um momento muito grave de ditadura no Brasil, com extrema violência com relação aos povos indígenas que foram expulsos, né, compulsoriamente dos seus territórios. Os que resistiam eram exterminados. Então, como é que aqueles povos poderiam estar fisicamente naquelas terras, né? Então, onde estariam esses povos, né? Para a gente finalizar essa questão das ameaças e das violações aos direitos dos povos indígenas, eu acho que é muito importante a gente falar do movimento indígena, né? A questão hoje, o retrocesso que a gente tem vivido hoje no Brasil, o retrocesso que a gente está vivendo hoje no Brasil com relação ao desrespeito e às violações aos direitos indígenas, ele talvez fosse ainda maior, não fosse a força da organização, a força do movimento indígena brasileiro hoje. Né, os movimentos sociais, né, os movimentos indígenas hoje estão extremamente organizados, têm uma grande capacidade de mobilização, de articulação com diversos setores da sociedade nacional e internacional, e é isso que tem segurado um pouco, que tem freado um pouco todo esse desmonte que a gente tem assistido, né, essa desestruturação da política indigenista. Então, é importante falar da importância do movimento indígena hoje, né, no enfrentamento dessa situação, em defesa dos seus direitos, não estivessem o movimento indígena brasileiro hoje tão organizado, tão preparado, com uma capacidade tão interessante, né, tão firme, tão forte de resistência, de mobilização, de articulação entre eles e também com os diversos setores, né, da sociedade nacional e internacional, esse retrocesso que a gente vem observado poderia ser ainda maior, né? A gente assistiu, né, a gente vem assistindo da semana passada na mídia, né, na mídia, a maior mobilização nacional indígena já realizada até hoje, né, a campanha Luta pela Vida. Foram 6 mil indígenas, ocuparam Brasília, 176 povos, justamente em defesa dos seus direitos e para acompanhar o julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. Na aula de hoje, começamos a falar sobre a importância dos povos indígenas brasileiros, traçando um panorama histórico desde a chegada dos portugueses em 1500 até os dias atuais. Vimos também que as terras indígenas são importantes polos de conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Elas atuam como barreiras fundamentais contra o desmatamento de florestas, por serem as áreas de conservação com o menor índice de desmatamento do país. As ameaças a esses povos ainda existem e muito precisa ser feito para o fortalecimento das organizações de proteção, estabelecimento de diretrizes governamentais e leis que garantam que as terras indígenas e seu modo de vida permaneçam preservados. Na próxima aula, continuaremos falando sobre os povos indígenas e a atuação dos movimentos indígenas no contexto atual. Até lá!